Olá Diário e comunidade de histórias de terror. Algumas lendas urbanas têm o dom de se entrelaçar nas comunidades como um sotaque brilhante. Quando eu era bem mais jovem, nossa lenda local favorita era a história do anjo de Grapevine. Um anjo de concreto, em ruínas e desgastado pelo tempo, vigiava o túmulo de alguém cujo nome havia se apagado da lápide porosa no cemitério de Grapevine. Os mais antigos da cidade diziam que se você beijasse seu verdadeiro amor diante da figura de pedra sob a luz da lua cheia, as asas bateriam. Minha geração não se contentava com contos populares cativantes. Parece que a maioria não se contenta hoje em dia. Não, em algum momento, eles se transformaram em uma história sombria de terror e vingança para qualquer um tolo o suficiente para cruzar o caminho do anjo após o pôr do sol. Os doces pensamentos de encontrar o amor eterno se foram, e um anjo da vingança surgiu em seu lugar. A angústia adolescente estava bem presente em todas as gerações, embora eu ache que elas se tornem um pouco mais sombrias a cada década. Duas mãos de pedra que outrora se estendiam em direção ao céu, haviam se quebrado há muito tempo. O tempo e a erosão as levaram, se você perguntasse ao zelador do cemitério. Um bêbado furioso as atirou num acesso de fúria, se você perguntasse a qualquer um da minha turma de formandos. Ele foi encontrado na rua, disseram, sem olhos e com uma mão de pedra enfiada em sua garganta. Anúncios. Claro, ambas as histórias são pura besteira. Como eu sei? Provas. Eu sempre confio nas evidências. A primeira versão da história é doce, não me entenda mal. Quem não adoraria pensar que poderia beijar sua namorada à sombra de uma lápide e descobrir se ela era a pessoa certa para você? Admito que tentei. Rose Elise e eu ficamos sob o luar, sob aquele anjo, no verão anterior ao nosso último ano. Aquelas asas de pedra se mantiveram firmes enquanto nos beijávamos na escuridão. Mesmo assim, nos casamos e tivemos muitos anos felizes juntos, até que um aneurisma cerebral a levou embora cedo demais. A segunda versão é igualmente falsa, e as evidências também a comprovam. Não há registro de um homem encontrado na Sainte Road sem olhos e com uma mão de pedra no esôfago. Imagino que alguns de vocês achem que existe uma pequena chance de isso ter acontecido. Se você mora aqui, quase certamente acha que estou errado. Eu entendo, mas as evidências, mais uma vez, estão do meu lado. Veja bem, entrei para o departamento de polícia de Madison alguns anos depois de terminar o ensino médio. O turno da noite em uma cidade com menos de 20 mil habitantes não era exatamente uma emoção. Claro, teríamos algumas prisões por embriaguez em público ou um arrombamento ocasional, mas passávamos muitas noites na delegacia ouvindo rádio e atendendo uma ligação aqui e ali. Durante meu primeiro ano no cargo, examinei relatórios antigos de 1960 a 1990 em busca de um único arquivo que corroborasse o assassinato de Grapevine Angel. Adivinhe? Não há absolutamente nada para ser encontrado. Siga as evidências. Geralmente, elas não vão te decepcionar. Lendas urbanas, como eu disse, têm um jeito de se entrelaçar com a comunidade. O anjo da Grapevine durou gerações, e pelo que eu sei, as histórias ainda prosperam hoje. Expulsei uma boa quantidade de estudantes do ensino médio daquele cemitério na calada da noite, até conseguir um cargo como detetive de homicídios. Policiais de ronda ainda riam na copa quando alguém mencionava ter pego um bando de crianças lá. Anúncios. Mas não estou aqui para falar do anjo. Desculpe se você se sente enganado. Meus pensamentos divagam com mais frequência ultimamente. A velhice e o álcool barato te arrastam para direções estranhas. A aposentadoria prejudicou minha saúde mental e a automedicação é tudo o que me resta. Não, quero falar sobre a igreja de Old Salem e seus vitrais. Amber Bates também. Vou tentar entender tudo, mas há um problema. Evidência. Essa palavra definiu grande parte da minha vida. Eu me atrapalho sem ela e há tão pouca coisa aqui que me deixou louco. Às vezes, lendas urbanas se entrelaçam em uma comunidade como um câncer. Elas penetram em lugares invisíveis e sufocam tudo que tocam. Raízes grossas crescem e se espalham antes que você possa fazer qualquer coisa para impedi-las. Às vezes essas lendas não são lendas de verdade. Asterisco, 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 asterisco. Todos na polícia de Madison sabiam dos desaparecimentos no município não incorporado de Crenshaw. Era um assunto constante nas conversas no bebedouro ou durante uma terceira rodada no Duke Salon. Com uma população de pouco menos de 1000 pessoas, Crenshaw não passava de um ponto no mapa, mas chamava a atenção das autoridades de uma forma que um lugar tão pequeno jamais deveria chamar. Pessoas desapareciam ali com frequência. Pelo menos 45, de 1966 a 2022, com idades entre 14 e 19 anos.
principalmente adolescentes de Madison e outras comunidades vizinhas. A maioria, se não todos, eram parentes da dilapidada Igreja Bíblica de Old Salem, na Parkay número 3. Era pouco mais que um esqueleto com o telhado inclinado quando me formei, muitos anos atrás, e o tempo não foi mais generoso com ela desde então. A igreja de Old Salem era uma casa de festas para adolescentes. Um fundo havia sido criado para cuidar dela, mas, em algum momento, o interesse diminuiu e ela caiu em ruínas. Portões e cercas haviam sido instalados décadas antes para manter os invasores afastados, mas a mesma falta de cuidado com o prédio os levou à ruína. Como um jovem policial de rua, fiquei aliviado por não tê-la em nossa jurisdição. Como éramos policiais na cidade grande de Madison, nenhum desses desaparecimentos chegou às nossas mesas. Os policiais da Polícia Estadual e do xerife do condado cuidavam das investigações nas áreas rurais. Embora Crenshaw ficasse a apenas 15 minutos dos limites da nossa cidade, eles deixaram claro que nossa ajuda não seria necessária. Caramba, mesmo quando alguém da nossa cidadezinha sonolenta desaparecia por lá, os policiais se recusavam a compartilhar informações sobre o caso. O pouco que sabíamos vinha do jornal local mal escrito ou dos lábios soltos pela bebida de um policial que parava no Dukes para algumas rondas antes de voltar para casa. Sei que posso fazer a patrulha estadual parecer um bando de idiotas, mas era assim naquela época. Territorial. Os casos são para um detetive o que um osso é para um cachorro. É seu e você não o entrega facilmente ou sem lutar. Acontece que a curiosidade realmente mata o gato. Em meados dos anos 90, a cidade de Madison anexou Crenshaw, uma cidade não incorporada, causando um aumento populacional irrisório de 1.000 pessoas e expandindo nosso território um pouco mais para dentro das áreas rurais. Embora eu não tenha pensado muito nisso no início, a situação mudou rapidamente quando Gianni, nossa arquivista, empurrou um carrinho de caixas de papelão desgastadas até minha mesa e as deixou cair com um baque. Passei o resto da noite bebendo uísque perto do rádio da polícia na minha garagem. O falatório foi mínimo naquela noite. Minha ansiedade aumentava a cada minuto enquanto esperava para ouvir alguém relatar o incêndio na Parkay número 3. Já era quase meia-noite quando cheguei em casa e, às 3 da manhã, ainda não tinha ouvido um pio. Uma parte de mim ficou aliviada ao pensar que, de alguma forma, ninguém da avenida tinha visto as chamas. Talvez tenham queimado tão rápido que ninguém sequer viu para avisar. Mesmo que fosse denunciado, o incêndio teria durado tanto tempo que não haveria nada da estrutura para salvar. Outra parte temia que as chamas tivessem se apagado. Eu sabia que era impossível, mas ainda assim, eu me preocupava. O sono foi difícil nas primeiras horas da manhã. Assim que acordei, aumentei o volume do scanner, mas ainda não havia sinal de incêndio em Crenshaw. Meu estômago estava pesado e uma nova sensação de pavor tomou conta do meu corpo. Entrei na caminhonete e dirigi o mais rápido que pude até a Parkay número 3 e desci a estrada sinuosa. Não havia caminhões de bombeiros nem veículos de emergência. Nenhuma fumaça. Apenas a fileira de árvores bloqueando a vista de onde a igreja deveria estar. Acima das árvores, como um abutre espreitador, vi o campanário da igreja de Old Salem, intacto e esperando por nova carniça. Asterisco, 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 asterisco. Quem encontrar estas páginas, só quero que entenda o que aconteceu comigo. Queimei a igreja de Old Salem pela primeira vez em 1995. Ela estava no mesmo lugar no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Eu me senti louco, mas acabei aceitando que aquele lugar odioso tem uma influência terrível ali. Algo ali anseia pelas vidas que arranca. Queimei-o mais 5 vezes ao longo dos anos, mas não importa quanto combustível eu coloque ou mesmo se eu ficar ali parado assistindo aquela estrutura infernal ruir durante o incêndio, ele estará de pé novamente no dia seguinte. Parece indomável. Um bastião de desespero e desesperança. Meu cabelo já está branco há muito tempo e estou cansado. Crianças ainda desaparecem na região e, a cada vez que isso acontece, eu enlouqueço ainda mais. Ninguém me ouve quando imploro para demolir o lugar. Os custos do condado são muito altos, dizem. Instalar uma cerca ou isolar a estrada está fora do orçamento. Talvez Old Salem tenha me dado a resposta. Talvez ele só me queira. Já vi o lugar pegar fogo 5 vezes, parado na entrada de cascalho, e uma vez pelo retrovisor da minha caminhonete velha. Nunca funciona. Tenho feito tudo errado. A sexta janela me mostrou sentado lá dentro, envolto em chamas. Então, vou dar àquele prédio viu o que ele quer. Há 6 galões de gasolina no caminhão e pretendo encharcar tudo. Vou ficar sentado lá dentro e esperar que aquelas figuras sombrias me vejam queimar. Talvez esse seja o fim de tudo isso. Se eu partir amanhã e a igreja de Old Salem ainda estiver de pé, que Deus ajude a todos vocês.
Fiz o que pude. Entrei depois que Michael desapareceu, disse ela, apontando para a igreja através da porta aberta do carro. Vi no vitral. O que você viu? Resmunguei. Meu pulso disparou e eu podia sentir o sangue quente e as batidas do meu coração nos ouvidos. Não entre, Henry, ela gritou de volta. Acho que era isso que a última janela queria que eu lhe dissesse. O que você viu? Gritei para ela, mas era tarde demais. Amber fechou a porta do carro e deu partida bruscamente no caminho acidentado. Observei as colunas de poeira flutuarem no ar e suas lanternas traseiras romperem a escuridão da noite. Mais tarde, eu descobriria que, como tantos outros, ninguém mais falou com Amber. Seu Ford Taurus azul foi encontrado a 30 quilômetros da cidade, na beira da Penirille Parkway. Nunca vi o relatório, mas sempre me perguntei o que dizia. Provavelmente não há suspeita de crime. Asterisco, 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 asterisco. Amber havia deixado o resto do maço de cigarros na porta traseira e eu fiquei sentado no escuro, fumando todos e contemplando o edifício da igreja de Old Salem. Os faróis da estrada próxima atravessavam a estrutura dilapidada, dando a ilusão de que objetos escuros se moviam entre as tábuas de madeira da parede. Eu sabia que deveria entrar no carro e ir para casa, mas queria entrar e ver o lugar pessoalmente. Eu queria provas. Abri a caixa de ferramentas enferrujada na caçamba da minha caminhonete, peguei uma lanterna e um pé de cabra. Acendi a luz e apontei para a igreja, com a bile fervendo em minhas entranhas. Ao começar a caminhar em direção à porta, senti-me como uma criança com medo do escuro. Não havia razão sensata para sentir tanto medo. Empurrei a porta, esperando alguma resistência da moldura empenada, mas, para minha surpresa, ela se abriu suavemente. Fileiras de bancos lascados enchiam o santuário interno, banhados pelo luar que penetrava pelos buracos no teto. Um velho cabideiro coberto com tecido esfarrapado encostava-se desordenadamente no púlpito, parecendo um ministro de outro mundo. Emoldurando ambos os lados do santuário, havia vitrais ornamentados que pareciam quase brilhar através da escuridão interna. A lanterna e o pé de cabra caíram da minha mão enquanto eu me arrastava para frente, em transe. Eles eram cativantes. À esquerda, mais perto da porta, havia uma cena de um menino e um cachorro brincando em frente ao riacho. Era Gilligan, meu primeiro animal de estimação. Brincávamos juntos todos os dias depois da escola até ele ser atropelado. Ao lado, havia uma imagem minha durante um jogo de beisebol do ensino médio. O número 3 estava estampado nas costas da minha camisa e um taco balançava na minha mão direita enquanto eu observava a bola voar pelo ar. Foi o único home run que consegui rebater, e o treinador gritou para eu correr para o home run. Uma terceira era de Rose e eu sob um anjo de concreto, nos beijando ao luar. Lágrimas encheram meus olhos ao ver a imagem de vidro da minha esposa, tão jovem e linda em meus braços. Felicidade e tristeza corriam por minhas veias. Anúncios. Olhando para outra parede, a janela mais distante me mostrou uma visão de mim mesmo na cerimônia de formatura da academia de polícia. Eu era jovem, magro e tão orgulhoso naquele dia. Ainda tão inconsciente de como aquele trabalho me afastaria da mulher que eu amava. No centro, duas pessoas estavam sentadas na caçamba de uma velha picape, fumando cigarros. Era a imagem perfeita daquela mesma tarde, enquanto eu conversava com Amber. O brilho branco do seu sorriso brilhava nos meus olhos. Eu não tinha notado o sorriso dela enquanto conversávamos, mas ela devia ter notado. Alguma lembrança feliz em seu oceano de tristeza a havia conquistado por um instante. Meus olhos se voltaram para o chão por um instante, enquanto o zumbido do zumbido enchia meus ouvidos. A próxima janela seria a que me mostraria o futuro. Eu esperava que, assim como Amber, me permitissem deixar aquele lugar miserável, ao contrário de tantos outros. Na verdade, eu temia que a janela me mostrasse o que já havia levado tantos outros antes. Com um suspiro de horror e resignação, olhei para a sexta janela. Havia um velho, com uma cabeleira branca penteada para o lado, sentado em um dos bancos da igreja. Tons vibrantes de vermelho, amarelo e laranja se uniam para criar uma muralha de chamas atrás dele. Figuras escuras permaneciam em meio às chamas, olhando para o homem desolado. Olhando para mim. Virei-me e corri para a porta, irrompendo no ar fresco da noite e no luar suave. Meu coração batia forte enquanto meus pés martelavam o chão em direção à minha caminhonete. Tirando as chaves do bolso, pulei no banco e me preparei para ir o mais longe possível daquele lugar escuro. Então percebi que meu cabelo estava branco na última janela. Ele me mostrava bem na velhice. Sal e pimenta dançavam em minha juba outrora escura, mas estava longe de ser branco. A última janela não representava aquele dia,
mas eu sentia no fundo da minha alma que aquela imagem horrível um dia se concretizaria. Em estupor, saí da caminhonete e voltei para a caçamba. Um galão de gasolina vermelho e amassado estava perto da caixa de ferramentas e eu puxei para a borda. Eu queria que aquela loucura parasse ali mesmo. Se a igreja de Old Salem pegasse fogo naquela noite, não haveria uma versão minha de cabelos brancos para queimar ali no futuro. E também não haveria mais crianças desaparecidas. Eu pagaria com prazer qualquer preço que surgisse no meu caminho. O gás penetrou rapidamente na madeira seca das paredes da igreja. Esvaziei todo o recipiente e joguei-o lá dentro. O estrondo alto quando o metal atingiu o piso de madeira flácido me fez estremecer. Sem pensar duas vezes, tirei do bolso o isqueiro abandonado de Amber e bati na pederneira perto da madeira. As chamas irromperam rapidamente e eu voltei para o caminhão e fui embora. Vermelhos, laranjas e amarelos lambiam o céu noturno no meu espelho retrovisor. Eu ri e depois comecei a chorar. Acabou, eu disse a mim mesmo. Chega de desaparecimentos. Não há futuro nas chamas. Gostaria de estar certo. Não preciso mostrar minha identidade. Ela disparou. Não fiz nada ilegal. Ninguém disse que você fez isso, respondi. Só queria saber com quem estou falando. Ela enfiou a mão no bolso de trás e estendeu um cartão plastificado em minha direção. Peguei-o cuidadosamente da mão dela e o examinei. Amber Bates preencheu a linha do nome no cartão ao lado de uma foto sua com o mesmo sorriso cativante. Olha, disse ela. Eu não menti. Meus pais me deram o nome Itália quando nasci, mas mudaram alguns meses depois. Mas eu gosto. É único. E evita que as pessoas me perguntem sobre meu tio. Quem é seu? Comecei, mas as palavras morreram antes que eu pudesse terminar a frase. O tio dela era Trevor Bates. Asterisco, 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 asterisco. Durante horas, Amber e eu ficamos sentados na caçamba da minha caminhonete, fumando seus cigarros e fazendo o possível para não olhar para a igreja esquelética logo à nossa frente. Quando perguntei por que ela estava ali, ela repetia que deveria me encontrar. Pedi que explicasse melhor, mas ela disse que não faria sentido. Fiz o possível para deixar para lá, mas a imprecisão persistia em minha mente. Ela era filha do irmão mais novo de Trevor Bates. Desde a mais tenra idade que conseguia se lembrar, sua família só falava dele em voz baixa. Sempre que ela via fotos dele e pedia aos pais que contassem mais sobre ele, eles mudavam de assunto. O desaparecimento de um familiar era sempre um assunto delicado, mas Trevor Bates foi o primeiro de muitos desaparecimentos daquele maldito lugar, e a família o carregava no pescoço como um albatroz. Histórias sobre o tio desaparecido a acompanharam durante toda a sua vida escolar. As crianças a provocavam e os professores pareciam interagir com ela o mínimo necessário. A menina cresceu como uma pária, baseada nas superstições de cidade pequena. Concordei e fumei enquanto ela me contava sobre aqueles anos difíceis. Conheci um cara legal no ensino médio, disse ela com um sorriso. Michael Baxter. Tínhamos só 17 anos, mas pensei que a gente podia se casar, sabe? O nome dele atingiu meu cérebro como um raio. Michael Baxter desaparecera 7 anos antes em Old Salem. Alguns alunos do último ano do ensino médio acampavam a uns 15 metros de onde estávamos sentados, na traseira da minha caminhonete. Quando os meninos acordaram na manhã seguinte, Michael havia sumido e as portas da velha igreja estavam abertas para dentro. Não havia suspeita de crime, segundo seu arquivo. Conheci minha esposa quando tinha 17 anos, disse eu com um nó na garganta. A dor nunca passa de verdade quando você perde alguém. Amber me olhou confusa. Percebi que ela se perguntava como eu sabia sobre Michael, então bati no meu distintivo, que estava entre nós, para indicar silenciosamente onde eu havia conseguido a informação. Ela sorriu tristemente e assentiu antes de acender outro cigarro. Preciso ir, disse ela enquanto seus sapatos tocavam a terra batida. Foi um prazer conhecê-lo. Amber, Itália, gritei enquanto ela voltava para o carro. Como você sabia que me encontraria aqui? Ela sentou no carro e ligou o motor. Após um desaparecimento, as patrulhas aumentariam. Mas temos memória curta. Depois que uma mãe chorosa sai do noticiário, as patrulhas tendem a ser redirecionadas para áreas mais populosas. É quase como se nunca aprendêssemos uma lição sequer. Cada desaparecimento me levava de volta àqueles malditos vitrais. Eu tinha rido das 2 ou 3 primeiras vezes. Isso me lembrou do anjo da videira da minha juventude. Essas crianças iam à igreja em massa pelo mesmo motivo que eu tinha levado Rose ao cemitério para aquele beijo tão distante. Um possível vislumbre do futuro.
Por mais tola que a lenda urbana pudesse parecer para mim, eu já havia lido inúmeros casos de adolescentes desaparecidos do mesmo lugar ao longo de décadas. Pais e irmãos enlutados ocasionalmente ligavam para o nosso departamento depois que anexamos o município. Algumas pessoas estavam desaparecidas há 2 décadas, mas era possível ouvir a dor intensa em suas vozes. Li cada um daqueles arquivos de caso, de ponta a ponta, pelo menos 1 dúzia de vezes, nas primeiras horas da noite. Anotei semelhanças, criei um perfil de um serial killer que eu duvidava que existisse. A frustração dos policiais bêbados da Dukes fazia sentido. Simplesmente não havia nenhuma prova naqueles arquivos. Asterisco, 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 asterisco. Eu pretendia ir trabalhar no dia seguinte, mas sabia que nunca conseguiria me concentrar. Com a minha melhor imitação de uma voz rouca, liguei para a central de atendimento para informar que não iria. Em vez disso, sentei-me ao volante da minha caminhonete e dirigi em direção à Crenshaw. A Parkay #3 Road era uma estrada apenas em virtude do seu nome. Na realidade, não passava de uma trilha de cascalho esburacada, salpicada de altos trechos de grama. Minha velha picape roncava com força nas depressões e nas subidas bruscas. O campanário desgastado da igreja de Old Salem balançava sobre a linha das árvores à minha frente como o pescoço torto de um abutre esperando a próxima refeição. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto o medo crescente me invadia. Eu sabia que deveria ter dado a volta com a caminhonete, mas meu pé acelerou mais devagar e continuou a me empurrar para frente. Ao contornar a fileira de árvores que bloqueava minha visão, a igreja completa surgiu em meu campo de visão. Empoleirada em uma colina baixa, a construção de madeira acinzentada parecia prestes a desabar a qualquer momento. Cacos brilhantes de vidro colorido contornavam a moldura da janela, parecendo um arco-íris de incisivos. Era assim havia décadas. Antes um local de culto, tornou-se nada mais que um albergue para jovens bêbados. Sentada bem no pé da colina, no capô de um Ford Taurus azul surrado, estava uma jovem mulher. Estacionei o caminhão a poucos metros da visitante inesperada, saltei do carro e caminhei em sua direção. "Como vai, senhora?" perguntei com a voz mais amigável que consegui. Encontrar alguém ali no meio do dia não me ocorrerá, e a presença dela me deixou desconfortável. Ela tinha longos cabelos castanhos que emolduravam um rosto travessamente bonito. A fumaça flutuava ao seu redor na brisa preguiçosa da tarde. Ela se parecia um pouco com a Rose, e isso me deixou com o coração apertado. "Você é o policial?" ela perguntou, e eu congelei. "Como é?" Ela deslizou do capô do carro e caminhou em minha direção. Trocamos olhares, e a intensidade do seu olhar quase me fez desviar o olhar. Era como se ela estivesse olhando para minha alma. Quase como se ela soubesse algo sobre mim que eu mesma desconhecia. "Perguntei se você é o policial", respondeu ela num tom suave, mas sério. "Achei que você não apareceria." "Por que você esperaria me encontrar aqui?" perguntei. "Eu não te conheço." "Eu também não te conheço", disse ela com um sorriso irônico. "Mas aqui estamos." "Sou o detetive Henry Velbornel, do Departamento de Polícia de Madison", eu disse, tirando meu distintivo do bolso de trás. Ela o encarou com a intensidade de uma assassina treinada. "Qual é o seu nome?" "Céu da Itália", ela respondeu hesitante. "Isso parece improvável", eu disse. A jovem deu de ombros e olhou para o chão. "Se importaria de me mostrar um documento de identificação?" "O que é tudo isso?" perguntei, arqueando uma sobrancelha de forma cômica. "Está ficando sem espaço no depósito." "Casos da Polícia Estadual e do xerife", respondeu ela com um sorriso cansado. "Estão chegando o dia todo e vou deixá-los conforme chegam. Não se preocupe, Henry. Só um deles é seu." Meus olhos se voltaram para a caixa que ela colocou no canto da minha mesa. Só houve um homicídio em Crenshaw nas 3 décadas anteriores e parecia improvável que houvesse mais do que 2 ou 3 pastas com material para isso. Um fazendeiro bêbado chamado Harold McCoy atirou em um empregado por tentar ensinar sua filha sobre os pássaros e abelhas. O caso era tão antigo que McCoy já estava em liberdade condicional e enterrado. Uma caixa inteira parecia demais só para isso. "Gianni", murmurei, "não podem ser todos casos de homicídio. Tem mais papel aqui do que gente em Crenshaw." "Só estou fazendo o que me mandaram, detetive Velbornel", respondeu ela, me cumprimentando de brincadeira. "Muitos casos de pessoas desaparecidas foram transferidos e o chefe disse para dividi-los entre os detetives. Casos arquivados. Trabalho de fim de semana, como ele disse." Eu deveria protestar mais, mas antes que pudesse, um rapaz gritou por Gianni da sala de arquivos.
Mais uma carga de arquivos, eu acho. Nenhum outro apareceu na minha mesa naquele dia, o que foi um pequeno alívio. Minha carga de trabalho não estava exatamente sobrecarregada, mas eu deveria depor no tribunal 3 vezes no mês seguinte e havia passado a maior parte desses dias preparando meu depoimento. Abrindo a caixa, folheei rapidamente alguns dos arquivos. Os papéis lá dentro estavam quase tão amarelados quanto as pastas em que estavam guardados. Um cheiro forte de naftalina e ar viciado parecia exalar. Era como abrir um celeiro abandonado no calor do verão. Insuportável. Meu estômago se revirou com o aroma de velho. O relógio na minha mesa me avisava que estava quase na hora de ir embora. Embora a maioria das pessoas viva para o fim do expediente, não era o meu ponto alto. A casa era um lugar solitário. Apenas uma caixa vazia onde eu ficava sentada até a hora de dormir. Nada ali além de mim e devaneios sobre como a vida deveria ter sido. Rose havia morrido há menos de um ano, e eu deveria estar em casa quando aconteceu. Talvez eu pudesse ter ajudado. Provavelmente não, mas esses pensamentos intrusivos gostam de ficar para um drink quando se insinuam. Eu a encontrei no chão da cozinha depois de trabalhar 2 vezes. Seus olhos estavam abertos e ela tinha uma expressão confusa no rosto. Talvez ela tivesse sentido o aneurisma antes de ele se romper. Talvez ela estivesse tentando descobrir qual tempero estava procurando no armário aberto antes de cair. Eu apenas a abracei e chorei por Deus sabe quanto tempo. Ela estava com frio, e eu só queria aquecê-la. Meu polegar mexia na etiqueta de uma das pastas. Não havia nada à minha frente além de uma noite interminável de televisão sem graça, uma refeição no micro-ondas e conversas com uma mulher que não conseguia mais me responder. Decidi dar uma olhada em um dos casos de pessoa desaparecida antes que o chefe perguntasse. Colocando a caixa debaixo do braço, fui até o carro. Asterisco, 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 asterisco. Com um copo de uísque na mão, li as cerca de 30 páginas do primeiro processo em ruínas. Trevor Bates era o filho de 16 anos de Homer e Amelia Bates. Seu pai trabalhava como pedreiro e sua mãe era dona de casa. O jovem havia desaparecido no verão de 1968. Seus amigos relataram que ele havia sido visto pela última vez em uma pequena reunião na igreja de Old Salem. Durante a noite em que ele desapareceu, entre 5 e 8 adolescentes se reuniram na igreja de Old Salem para beber cerveja ao redor de uma fogueira. Foi observado no arquivo que, embora os adolescentes frequentemente realizassem festas no local devido à distância, elas sempre eram realizadas do lado de fora. O prédio da igreja parecia inseguro até mesmo para os jovens que frequentavam a propriedade. Segundo pelo menos 3 testemunhas, Trevor fumou maconha pela primeira vez naquela noite. Ninguém o descreveu como descontrolado, mas ele declarou verbalmente que queria explorar o interior da igreja. Os outros tentaram convencê-lo a não entrar no prédio perigoso, mas ele insistiu que precisava entrar. Uma jovem não identificada contou aos investigadores que Trevor lhe confidenciou que alguém da escola lhe disse que, se ele entrasse na igreja sob a luz da lua cheia, os vitrais da capela mostrariam 5 cenas do seu passado e uma do seu futuro. Ela lhe mostrou que todas as janelas estavam quebradas, mas Trevor insistiu que precisava entrar. Enquanto o restante do grupo estava sentado em volta de uma fogueira, bebendo cerveja, Trevor escapuliu e entrou na igreja. Temendo que a estrutura fosse instável, os outros adolescentes o chamaram do lado de fora, mas não obtiveram resposta. 2 dos jovens pegaram lanternas de seus veículos e as apontaram para janelas quebradas, mas não viram sinal do amigo. O senhor e a senhora Bates relataram seu desaparecimento na manhã seguinte ao gabinete do xerife do condado. Uma fonte não identificada havia feito uma ligação naquela manhã, fornecendo os nomes de outras pessoas presentes. Eles foram interrogados e liberados para seus pais, sem fornecer nenhuma informação útil sobre o paradeiro de Trevor. Sua caminhonete foi encontrada estacionada atrás de uma fileira de árvores na propriedade da igreja de Old Salem. Uma varredura no prédio não produziu nenhuma evidência adicional. Na parte inferior da página final estavam rabiscadas 4 palavras estranhas. As janelas estão todas intactas. Foi uma observação estranha de se acrescentar, pois contradizia a declaração anterior, quando a jovem relatou ter mostrado as janelas quebradas a Trevor. Eu mergulhei no fio da meada com a mente, mas segui em frente quando não encontrei um ponto de apoio sólido. Mesmo assim, aquilo me incomodava como comida presa entre os dentes. Ninguém nunca mais viu ou falou com Trevor. O caso ainda não tinha nada de extraordinário. Eram os anos 60, a era do amor livre, da maconha barata e da juventude sem rumo. Não era inédito naquela época que um garoto entediado do interior entrasse em uma velha van Volkswagen com um grupo de completos estranhos e fosse em busca de iluminação no litoral.
Era difícil acreditar em um bando de adolescentes bêbados e drogados dizendo que ele havia desaparecido em uma velha igreja. Mas o garoto ainda estava desaparecido. Ele e mais de 20 outros. Sem contato. Sem evidências. Sem corpos. Simplesmente desapareceram como fumaça na brisa. Embora eu pretendesse ler apenas o primeiro arquivo, me vi sentado à mesa da cozinha enquanto o sol se punha no horizonte. Eu havia lido todos os casos naquela noite e na manhã seguinte. Às vezes, uma criança desaparecia em uma festa. Outras vezes, alguém desaparecia aleatoriamente. Dias depois, um amigo contava aos pais da criança desaparecida ou a um policial que eles estavam indo para a igreja de Old Salem para ver seu futuro. Houve menções ocasionais ao aumento da atividade de patrulha na área. Policiais e delegados faziam verificações regulares no local, mas era difícil mantê-lo coberto. O financiamento da área era escasso e mal havia cobertura suficiente para as áreas rurais naquela época. Mesmo quando um policial encontrava um barril de cerveja na velha igreja, as crianças se dispersavam antes que uma viatura conseguisse passar pela estrada de cascalho esburacada.